Muito bem, meus irmãos, eu quero cumprimentar todos com boa noite. Quero cumprimentar também os nossos irmãos, os nossos amigos que se encontram em casa, né, que estão nos acompanhando nas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. Que Deus possa abençoar você também, a sua família, os seus filhos, o seu trabalho. E que Deus possa, nesse momento, nos usar para que nós possamos continuar com o nosso projeto de oração pelas famílias, né, de jejum também, né, no próximo sábado. Um projeto que eu acho que ele veio numa hora que nós mais precisamos, viu? Mais precisamos mesmo. Vocês estão bem? Está todo mundo bem? Que bom, que maravilha, viu? Eu tenho um carinho muito especial por esta igreja, viu? De verdade, tenho mesmo. Tenho um carinho muito especial por vocês. E eu também vejo esse carinho quando eu chego aqui, viu? Eu fico admirado o carinho que vocês têm por mim, né? Eu chego ali, as pessoas me cumprimentam, falam, que bom que você está aqui. A gente se sente bem assim, viu? Continue assim, irmãos, e isso traz um acalento no nosso coração também, saber que vocês têm uma afinidade por nós também, tá? Nós temos aqui um convidado especial, o Murilo, viu? Deus possa te abençoar, viu, meu amigo? Tá bom? Nós temos mais alguém aqui que está nos visitando, né? Os nossos convidados. Tem mais alguém? Tem? Bom, se tiver, tá bom? Nós aqui, em nome da Igreja de Jardim dos Ipês, nós queremos te agradecer por você ter vindo, tá? E volte mais vezes, tá bom? Hoje nós vamos estar falando sobre, na verdade, o elo da corrente familiar. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é mais uma palestra do que um sermão, tá bom? Nós vivemos em um mundo de crises. Crises por todas as partes, em todos os lugares, irmãos, nós temos um mundo abalado, um mundo em crise. Irmãos, a crise na política. Não houve um tempo em que a política, mais do que hoje, está em crise. Há também, irmãos, crise financeira. Também no ano passado e agora no início desse ano, a pesquisa que as pessoas já fizeram por aí, aqueles que eram mais ricos se tornaram mais ricos. Vocês sabiam disso? Porque na pandemia teve muito mais oportunidade do que os mais pobres. E os mais pobres se tornaram mais pobres ainda. E aqueles que eram pobres, eles estão na miséria. Vocês sabiam disso? Há uma crise financeira também. Há uma crise também na saúde. Uma pandemia que pegou o mundo despercebido, colocou o mundo de joelho. E isso mexeu com todos nós, ricos e pobres, brancos, pretos, homens e mulheres, todos nós fomos afetados por a crise da saúde. Nós também vivemos uma crise, irmãos, uma crise econômica, não nacional, mas uma crise econômica mundial. O mundo está em desespero, as ações vivem oscilando, sobe e desce, e as pessoas não sabem em que investir. Há uma crise também econômica. Uma outra crise que vem abrangindo o mundo também é a crise na segurança. Hoje nós vivemos em um mundo inseguro. Para você sair de casa, você tem que olhar para os dois lados se não tem ninguém próximo do seu portão. Para entrar é assim também, não é? Eu faço isso também. Eu chego muito tarde à noite em casa, umas 2, 3 horas da manhã. Eu passo na frente de casa, eu vejo se não tem ninguém, aí eu retorno, aí eu abro o portão e eu entro. Porque nós vivemos em um mundo inseguro. Há também uma crise moral no mundo, irmãos. E isso é muito preocupante, essa crise moral. Irmãos, hoje o certo está no lugar do errado e o errado está no lugar do certo. Vocês já perceberam isso? As coisas que nos traziam escândalo, pavor, repulsão, hoje é tolerado, é aceito, naturalmente. As pessoas hoje em dia dizem, pregam, ensinam que o que determina se aquilo é moralmente ético ou não é a sua consciência. Se a sua consciência não te aflige, então aquilo não é errado, não é antiético, não é imoral. Mas o mundo está passando por essa crise da imoralidade. Quando eu digo imoralidade, eu digo em todos os sentidos. Só que uma das maiores crises que eu vejo que abala todas essas crises aqui é a crise familiar. A crise familiar.
Irmãos, a família, vocês não têm dúvida disso, a família, ela foi instituída por Deus aonde? Lá no jardim? Lá no jardim do Éden. Quando Deus forma o casal, Adão e Eva, Ele abençoa o casal, Adão e Eva, e Ele diz assim, sede fecundos. Então Deus dá a bênção aos nossos primeiros pais, como casais. Existe uma piada por aí, algumas pessoas falam, eu gostaria de saber quem foi que inventou o casamento. Mas o casamento, quem inventou a família, foi Deus. Isso estava no projeto, estava no sonho de Deus. E Deus então, Ele institui a família como uma obra-prima de toda a sua criação. O casal Adão e Eva. Há muito tempo, irmão, se fala que a família é um pilar da sociedade. E isso é verdade. Vocês sabem disso, né? A família, ela é o pilar da sociedade. Porque o inimigo sabe quando ele destrói a família, ele vai destruir então o bairro onde você mora, ele vai destruir a sociedade onde você convive. Quando uma família é destruturada, eu posso falar para vocês que abrange muito mais coisas quando uma família é destruturada. Então, eu acredito que o projeto que nós temos nesta semana, esses 10 dias, irmãos, é um projeto divino. Porque o que o inimigo quer fazer nos últimos dias, na verdade, é destabilizar o que? A família. Se a família é destabilizada, você é destabilizado no teu trabalho, na tua faculdade, com seus amigos, com o restante da sua família. Todos sofrem. Então, a crise na família. E uma das perguntas... Por que, irmãos, hoje existe mais separação do que união? Porque hoje tem muito mais separação do que união. Existe uma estatística, irmãos, que quando as pessoas casam, nos primeiros 2 anos de convivência, 30% dessas pessoas se separam. Há uma outra estatística que diz o seguinte, depois de 5 anos de convivência, olha para vocês terem uma ideia, 40% das pessoas que casaram se separam. E no final dessa estatística, irmãos, as pessoas, apenas 30%, elas vivem. Eu estou dizendo que elas vivem, mas não estou dizendo que elas vivem o quê? Bem. Apenas 15% das pessoas, se elas não mentiram na pesquisa, elas vivem felizes, elas vivem bem. Agora eu pergunto, aonde está o segredo da felicidade familiar? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Salmos, no capítulo 128, no verso 1 até o verso 6. Podemos ler? Diz assim, olha, é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A palavra aqui, bem-aventurado, vocês podem traduzir por felizes. É aquele que o que, irmãos? Que teme ao Senhor e anda no caminho do Senhor. O verso 2 diz assim, pois comerás do trabalho das tuas mãos, e felizes serão, e te irá o quê? Bem. Para por aqui. Irmãos, todas as bênçãos de Deus que existem na Bíblia, todas as bênçãos de Deus, presta atenção, elas são condicionais. Todas as bênçãos de Deus são condicionais. Esta daqui ela é condicional. Olha a condição. O verso 1 diz a condição. Qual é a condição aqui, irmãos? Qual que é? Temer, esta é a condição, para que a família vá bem. O verso 3 diz assim, aí diz o seguinte, esse verso, o 1 e o 2, é em relação ao que? Ao esposo. Agora, em relação à mulher, diz assim, e a tua mulher será como o quê? A videira frutíferas, e aos lados da tua casa, e os teus filhos como o quê? Plantas de oliveira, à roda da tua mesa. O verso 4 diz assim, eis que assim será abençoado o homem que teme quem? Ao Senhor. Novamente Deus está aqui nos lembrando, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, é o que teme ao Senhor. Aí o verso 5 diz assim, vem agora a bênção de Deus, o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua. Serão abençoados alguns meses, alguns anos. Será abençoado o que, irmãos? Todos os dias da nossa o quê? Da nossa vida. Essa é a promessa de Deus.
Essa é a bênção que repousa sobre o quê? Sobre uma família que faz o quê, irmãos? Que teme a Deus. E agora o verso 6 diz assim: e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre quem? Sobre Israel. Aqui é a longevidade. Você vai ver os filhos dos teus filhos, e você vai ver a paz em Israel. Portanto, o fundamento, irmãos, para uma família abençoada, uma família bem-sucedida, é o que, irmãos? É temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Pergunto, o que é temer ao Senhor? Pergunto, o que é temer ao Senhor? É ter medo? É o que então? Ser obediente, ser fiel, é o que, irmão? Respeitoso. Isso é temer ao Senhor. E Deus está dando a promessa aqui, meus irmãos, que a minha família e a sua família, ela vai o quê? Ela vai bem. A passagem bíblica aqui, irmãos, começa dirigindo-se ao homem, ao sacerdote da casa. Aqui diz que tem que começar por quem, irmãos? Pelo esposo. Pelo esposo. Temer ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês, em uma outra pesquisa. Vocês sabiam que se uma criança vir para a igreja sozinha, há 2% de chance para que a família venha para a igreja? 2%. Se a esposa vir para a igreja, aumenta um pouco mais, 17%. Agora, se o esposo, o chefe da família, vir à igreja, a possibilidade, irmãos, ela aumenta muito grande. 80% da família acompanhar ele para a igreja. Olha que maravilha. Portanto, irmãos, nós precisamos aprender a dedicar o nosso tempo, as nossas horas no temor do Senhor. E isso começa pelo quê, irmãos? Pelo culto do lar, irmãos. Hoje eu postei no meu status uma imagem que eu recebi e que não é nem que a gente não faz porque a gente não quer, às vezes não tem condições de fazer mais hoje em dia. É comer na mesa com todos os filhos. Eu só consigo isso sábado e domingo. Na semana eu não consigo mesmo. E eu acho que a maioria de vocês é assim também. Mas quando nós tivermos oportunidade, irmãos, nós precisamos fazer o quê? Reunir a nossa família. E isso parte de quem? Do líder da família, do sacerdote da família, do marido. Isso cabe ao esposo, reunir a família. Portanto, falamos do esposo e agora quero falar um pouquinho sobre a esposa. Irmãos, Salomão, ele compara a esposa, depois vocês quiserem dar uma conferida nisso, Provérbios capítulo 32, Provérbios capítulo 12, ele compara a esposa como uma videira. E eu gosto muito de pesquisar as coisas e fiquei me perguntando, mas por quê? Como uma videira? Os hebreus, irmãos, eles eram muito festivos. E em suas festas tinha o que naquela época? O vinho. Não o vinho alcoólico, mas tinha o vinho. E todas as festas, irmãos, e a videira, não sei se vocês sabem disso, quando é colhido ali o fruto, a uva, a videira lá na Palestina, ela tem um aroma que ela inala por todos os lugares. E também, eu não sei se vocês sabem disso, é uma árvore que olha para vocês terem uma ideia, ela dura mais de 3.000 anos. É forte ou não é? É por isso que Deus compara o que? A mulher à videira. A mulher ela é forte em muitos aspectos. A mulher ela precisa o quê? Inalar o quê? O frescor da família. Vocês percebem que quando Deus pede para que soltasse uma pomba, a pomba ela vem com galho do quê? Da videira. Longevidade, irmãos. Agora eu quero falar do início aqui da nossa lição sobre os filhos. Eu queria que você abrisse a Bíblia de vocês no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, no verso 16. Lá diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Aqui é mais uma promessa de Deus, sim ou não, irmãos? O texto aqui diz assim aos filhos, olha, honra o teu pai e a tua mãe, inclusive o 5º mandamento diz isso, para que eu faça o que por você? Olha a bênção de Deus, o que? Prolongue os dias de vida. Filhos, logo no início aqui da capa da nossa lição, ela vem falando aos filhos. A fonte da juventude, irmãos,
A fonte da juventude, filhos, e todos nós aqui somos filhos. A fonte da juventude é essa aqui. Você quer viver muito e você quer viver o quê? Bem. Às vezes as pessoas vivem muito, mas não vivem o quê? Vive bem, é a promessa de Deus. Você, filho, vai viver muito e vai viver o quê? Bem. O que você deve fazer? O quê? Honrar o pai e honrar a mãe. Pergunto, o que é honrar o pai? E a mãe também. Pergunto, oi? Cuidar, respeitar. Quem mais? Obedecer. Alguém mais? Irmãos, vocês sabem que o texto de honrar o pai e a mãe do 5º mandamento não quer só dizer ao pai carnal, isso significa honrar os mais velhos. Toda pessoa mais velha pelos hebreus era considerado pai. E Deus aqui ele vem dizendo, olha, se você quiser viver bem, filho, você deve honrar o papai, você deve honrar o quê? A mamãe. E eu vou prolongar os dias de vida na tua terra, e os seus dias será o quê? Abençoado. Você vai viver o quê? Você vai viver bem. Essa é a promessa de Deus. Essa é a condição de Deus. Quer viver bem? Honrar o pai e a mãe. Eu trouxe aqui uma coisa muito interessante aqui, eu gostaria até de passar, que eu coloquei para hoje aqui. Existe um conflito de gerações dos mais velhos com os mais novos. Queira ou não, existe esse conflito, irmãos. Nós vivemos em um mundo que há um conflito dos mais jovens e dos mais velhos. Eu queria que vocês comparassem isso aqui comigo, olha. Filhos de 7 anos de idade, eles dizem assim, olha, filho quando tem 7 anos de idade, o meu pai ele é tudo. Meu pai é tudo. Ele tem o pai como o quê? Ele tem o pai como um herói. Agora, quando o filho passa aos 14 anos de idade, o filho fala assim, olha, parece que o meu pai está meio enganado. A respeito de algumas coisas, eu acho que ele está meio enganado. Isso é o filho quando tem 14 anos. Aos 20 anos, quem tem 20 anos aqui? Jovem com 20 anos. Tá beirando 20 aí, tem alguém aí? Tem? Tá beirando 20. Então é assim, olha. De 20 anos diz assim, olha, meu pai está um pouco atrasado, arcaico. Não liga muito não pelo que o meu pai... A gente vai para casa, né? A gente vai assistir um filme, comer uma pipoca em casa, mas não liga não, meu pai é um pouco meio atrasado. Não é verdade? 25 anos. Olha, o velho não sabe de mais nada, o velho já está caduco. O velho está caduco. 35 anos, quem tem 35 anos aí? Beirando aí, 35 anos. Olha, eu não sei se eu posso consultar o meu velho nesse assunto. 35 anos, quer tomar uma decisão, comprar um carro, fazer alguma coisa, casar... Olha, eu não sei se eu posso consultar o meu pai a respeito deste assunto. 45 anos. Poxa vida, como que meu pai conseguia fazer essas coisas? 55 anos. Que pena de meu pai ter morrido. A verdade é que ele tinha muitas ideias notáveis. E assim vai. 65 anos. O meu pai ele era um sábio. Como lamento não ter compreendido, ou ter compreendido tarde demais. Honra o teu pai e a tua oportunidade de nós honrarmos o pai e a mãe, meus amigos, meus irmãos, é agora, é nesse momento. Depois que a gente perde, a gente não pode fazer mais nada. Alguns aqui conheceram a minha mãe, conheceram, né? Alguns conheceram? Quem conheceu aqui minha mãe? Conheceu, irmão? Conheceu, né? Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu fui me casar, e eu falei, olha, mãe, eu vou casar. Vou alugar uma casa, e eu já estou namorando um tempo, e ela falou assim, então vem aqui, Jus, senta aí. Eu já era adulto já, senta aí. E eu sentei. E ela disse assim, você vai casar com a filha do Zé Luiz? Eu falei, sim. Então, eu tenho um terreno aqui do lado, você não precisa alugar casa, coisa nenhuma. Eu vou dar para você, é teu. Você constrói aí, vai ser teu. Só que eu gostaria de te dizer o seguinte, você está tirando a filha do Zé Luiz da casa dele. Isso minha mãe falou para mim, irmãos. Se um dia você se separar dela, você sai da casa e ela fica com a casa, porque você tirou ela de dentro da casa dos pais. Você entendeu, Jus? Eu sim. Você promete para mim que você faria isso? Eu sim. Irmãos, minha mãe era muito indônia em algumas coisas. Muito. Eu respeitei minha mãe até nos últimos dias. Casado, quando ela falava, e eu abaixava a cabeça. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês, filhos. A consideração do pai e da mãe não é somente até você casar e sair de casa. A mãe sempre vai continuar sendo o que? A sua mãe. E você sempre deve dar respeito à mãe e também ao pai. Até os últimos dias da vida deles.
aí as bênçãos de Deus reposam sobre cada um de nós. Vocês entenderam, filhos? Vocês querem ser abençoados de verdade? Vocês querem ser próspero? Eu estou dizendo próspero financeiramente. Próspero financeiramente. É a obediência ao pai e à mãe. Isso é condição divina, é a condição de Deus. Filhos desobedientes, ingratos, que maltratam os pais, eles não têm um futuro próspero. Não têm, irmãos, não têm. A maioria estão aonde? Aonde? Presos. Foi por falta de conselhos? Eu acredito que não foi. A minoria pode ter sido, a minoria, mas a maioria tiveram o quê? Conselhos. Há 15 dias atrás, eu estava assistindo uma reportagem e tinha um baile funk, não sei se vocês acompanharam essa situação, num baile funk, e no baile funk parece que teve uma briga e uma moça foi atingida ou mataram ela proposital. Eu não consegui entender. Você viu essa reportagem? Eu não consegui entender como que era, mas eu só sei que no momento que a filha estava estirada, a mãe chegou e a mãe gritava e falava assim: filha, eu falei para você que não era para você vir para esse lugar. Aí a mulher olhava para as pessoas que estavam em volta e falava: obedeça os seus pais, obedeça as suas mães, olha o que aconteceu com ela, olha, obedeça, vão embora, saiam daqui. Você chegou a ver isso, irmão? É triste, irmãos, a desobediência, é triste. Na família, irmãos, todos temos responsabilidade. O esposo, o pai tem responsabilidade, a mãe tem responsabilidade e os filhos têm responsabilidade. E muitas vezes nós não podemos ser flexíveis, irmãos, em relação aos filhos. Sabe por quê? Porque se você hoje não for firme, o mundo vai ser com ele. O mundo é firme. Eu vou contar uma experiência aqui para vocês. Espero que o meu filho não esteja assistindo. Se tiver, Gustavo, me perdoe. Há 6 meses atrás, eu estava trabalhando. Eu tenho uma empresinha de construção civil durante o dia. E à noite eu trabalho no aplicativo que eu ajudo um filho meu a pagar a faculdade dele. E nesse sábado à noite eu não fui trabalhar. Coloquei o carro na garagem e não fui trabalhar. Aí quando foi 3 horas da manhã, minha irmã me ligou e falou: Gilson. Falei: oi, o que aconteceu? O seu carro está batido lá na Águia de Aia. Eu falei: mas como? Meu carro está na garagem? E eu já levantei, abri a garagem, né, porque a garagem eu tenho uma casa aqui e a garagem fica do outro lado. Eu falei: mas como? O carro... E o carro não estava lá. Aí eu já liguei o Gustavo não estava em casa, eu fui para lá. Aí me mandaram uma foto do carro acabado, ali no início da Águia de Aia. Quando eu cheguei lá, ele me viu, olhou para mim e falou assim: pai, me perdoa. Falei: está perdoado. Eu não pude nem chamar o seguro, porque tinha 2 câmeras lá, numa pizzaria, no posto de gasolina, 2 câmeras, né? Se eu falasse que eu que estava dirigindo, é fraude, não é verdade? Não pude nem chamar o guincho também. Guinchei o carro, não dei nenhuma palavra. Coloquei em cima, coloquei em casa. E ele entrou, falei: senta aí, vamos conversar, filho. Já é de maior, vamos conversar. Olha, aconteceu isso com o carro. Eu não posso usar o seguro. Amanhã eu vou fazer o orçamento e você vai pagar centavo por centavo. Isso o pai não perdoa. Centavo por centavo, eu não perdoo. Se eu tivesse permitido para você, eu assumiria as consequências. Mas você pegou sem a minha o quê? Autorização. Você paga centavo por centavo. E não ficou barato não, irmãos. Não ficou barato não. Pai, como que eu vou pagar? Eu vou parcelar para você. Mas você vai pagar. Todo mês. Eu falo: eu não vou pedir o dinheiro. Toda vez. Eu só vou tirar o extrato e ver se o dinheiro caiu na minha conta. Está entendido? Não, pai, está entendido. Você entendeu? Eu não vou te cobrar. Irmãos, nós temos que ser duros. Porque o mundo é duro com os nossos filhos. Pergunto: se eu abrisse mão e passasse a mão na cabeça, não, vamos dar um jeito aí, o que aconteceria? Ainda liguei para os pais de todos que estavam no carro e falei: olha, aconteceu isso. Ficaram tudo bravo. Tem que ser feito assim. Vocês entenderam, irmãos? Entenderam, filhos? São coisas que não podem acontecer, né? Mas é o que? Aprendizado. É um aprendizado. Uma outra coisa que eu queria falar aqui em relação à nossa revistinha, irmãos, que eu acho que é muito importante, eu não posso deixar isso aqui, é o ciclo sagrado do matrimônio. Irmãos, em torno de cada família existe um ciclo sagrado, que deve ser mantido inviolavelmente, e nenhuma outra pessoa tem o direito de entrar nesse o quê? Ciclo sagrado. Vocês sabem o que eu estou querendo dizer aqui? Qual é esse ciclo sagrado? Existem confidências, irmãos, que ela deve ficar somente dentro da
família. Existem situações que nós temos que resolver em família. A gente não pode passar para terceiros, para a igreja, e até mesmo para o pastor, para o ancião da igreja. Nós temos que resolver dentro da família. Existem situações que nós temos que buscar também o quê? Auxílio profissional. Mas às vezes nós fazemos ao contrário. Acontece alguma situação dentro da família, aí nós procuramos o melhor amigo ou a melhor o quê? Amiga. Existem situações na família, irmãos, eu estou falando que a lição está falando aqui, que é sagrado. A sua relação amorosa para com o esposo, do esposo para com a esposa, isso é sagrado. Irmãos, e é um pecado muito grande quando você abre isso a demais pessoas. Mas Gilson, o que você quer dizer com isso? Esses dias eu estava conversando com um rapaz, ele falou assim, poxa vida, mas Gilson, o fulano de tal, eu fiquei sabendo que ele tem relação com a mulher dele apenas uma vez por semana. E eu olhei para ele e falei, mas e daí? E daí? Pergunto, como que ele sabe disso? Como? São coisas sagradas, irmãos. Coisa que tem que ficar entre a gente. Vocês entenderam, irmãos? Existem muitas situações de família que se desfaz, porque outras pessoas querem entrar e palpitar no seu relacionamento familiar. Não é verdade? Um conselho, isso é natural, isso é normal. Você, um ancião, um pastor, você dá um conselho, tentar resolver alguma situação, mas as situações devem ser resolvidas entre família. Se sair dali, você deve procurar pessoas coerentes que conseguem o que? Te auxiliar de verdade. Uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui, os pais também, eles devem dedicar as noites, as horas da noite, em reunião com a família. Que reunião é essa? Irmãos, eu sou muito caseiro assim e eu tenho minha família muito próxima de mim, eu tenho mesmo. Eu acredito que vocês também, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu gosto da minha família muito próxima. Meus 2 filhos já namoram já e eu tenho as minhas 2 noras como filhas. E até nós estávamos brincando ontem que o meu filho Gustavo, ele fala assim, o problema do meu pai, que meu pai se apega muito às namoradas. É porque ele estava namorando, aí brigaram, terminaram, ficaram alguns. Eu falei, mas e a Luana? Cadê a Luana? Luana não veio. Pai, eu terminei com ela, mas não vai voltar? Porque é uma boa moça. Opa, mas quem tem que saber se vai voltar eu e tal. E no fim acabaram voltando. Então eu me preocupo muito. E às vezes as norinhas vão para casa, né? E sábado à noite a gente senta, a gente conversa, a gente brinca. Nós temos que ter momentos com os nossos filhos. Irmãos, é isso que está precisando hoje na família, no lar. Relacionamento com Deus e relacionamento familiar. Este é o elo que a lição quis nos ensinar. Relacionamento com Deus, relacionamento de marido e mulher e relacionamento para com os filhos. Eu não sei se você tinha já esse costume, acredito que sim. Mas se você tinha, vamos procurar melhorar ainda mais a partir de hoje. Que Deus possa abençoar aqui, tá? Cada família, a cada filho, a cada casal. Amanhã eu vou estar trazendo uma nova mensagem, tá bom? E eu gostaria de desde já convidar todos vocês para estar aqui conosco amanhã, tá? Que Deus possa abençoar a cada esposa, a cada filho, a cada filha, é o meu desejo em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês ricamente, que a gente possa colocar tudo que a gente está aprendendo em prática de verdade. Nós vamos ver que nós vamos colher os resultados. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, muito obrigado a Deus pela vida, muito obrigado pela saúde. Muito obrigado a Deus pelo seu projeto, o projeto de família, projeto que o Senhor originou lá no Jardim do Éden, ó Deus. Muito obrigado pelos cônjuges, pela esposa, pelo esposo. Obrigado pelos nossos filhos, ó Deus, que são o tesouro do nosso lar. Ó Deus querido, por favor, cubra o nosso lar com o teu manto sagrado, ó Deus. Que nada e ninguém possa interferir, ó Deus, no nosso lar. Que a tua bênção possa repousar sobre cada membro de cada família que está aqui representado. Nós lhe pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.